Olá! Estamos na nossa 20ª aula, 20 aulas postadas no YouTube. Estamos no último módulo, módulo 4, aula sobre som. Som. Vamos lá! Olá, você está no canal Cientistas Legais e eu sou o professor Anderson Lupo Nunes. Seja, como sempre, muito bem-vindo por aqui. Você conhece o canal? Já esteve por aqui antes? Sabe do que se trata? Vou mostrar para você uma pequena amostra dos vídeos do canal, que temos 3 playlists diferentes. Dá uma olhadinha aí! Temos esse vídeo bem legal sobre o princípio da energia. Entenda esse conceito de forma simples e correta. E esse vídeo aí é sobre acidentes nucleares. Tem aquele acidente radioativo sinistro de Goiânia e mais Chernobyl e Fukushima. Muito bom esse vídeo. Dentro do módulo 4, que fala sobre ondas, hoje a gente vai falar sobre ondas sonoras. As ondas sonoras são ondas longitudinais, diferente das ondas eletromagnéticas, que são ondas transversais. Entenderam? Lembra que eu expliquei na aula anterior? Ondas longitudinais, a oscilação na mesma direção da propagação. É assim que funciona o som. Vamos ver um pouquinho da teoria dos conceitos sobre o som. Som. O som, como disse, é uma onda longitudinal. Como ocorre o som? Como surge o som? Uma vibração, por exemplo, nas cordas vocais ou a batida num bumbo, faz com que as moléculas do ar em torno desses objetos vibrem. E essas moléculas do ar, do meio onde o som foi gerado, vão vibrando, vão oscilando, e essa oscilação é propagada para as moléculas seguintes, e para as moléculas seguintes até atingir o receptor. Pode ser o seu ouvido, pode ser um microfone, enfim, o que seja. Esse aparelho de recepção das ondas sonoras também vai vibrar uma membrana, e essa membrana a gente traduz no nosso aparelho auditivo como som. Tá? Então, o som é uma onda longitudinal, como eu disse, então tem todas as características de onda: velocidade de propagação da onda, comprimento de onda, frequência, amplitude, tudo isso daí, tá bom? Mas temos algumas peculiaridades, tá? Nós temos a variação de pressão e o deslocamento oscilando de modo oposto. Então você tem aí as expressões para o deslocamento e para a variação de pressão numa onda sonora. A velocidade de propagação do som é dada pela expressão que está aparecendo aí. No ar, o seu valor gira em torno de 340 metros por segundo. A intensidade da onda sonora pode ser dada na unidade decibéis, a partir dessa relação logarítmica que estamos mostrando aí, tá bom? Também podemos definir a intensidade da onda sonora, que chega em uma certa região, a partir da potência da onda sonora emitida, dividida pela área em torno dessa fonte sonora pontual. Então é uma casca esférica em torno dessa onda sonora pontual, onde o receptor está, que indica a intensidade dessa onda sonora. Então é potência dividido pela área em torno da fonte sonora. A interferência em uma onda sonora pode ser obtida por essa relação aí, onde ΔL é a diferença de distância entre uma onda que se divide, por exemplo, numa região, e a mesma onda se subdivide, vai uma parte para um lado, outra parte no outro. Havendo uma diferença de distância percorrida por essas ondas sonoras,
essa diferença de distância dividido pelo comprimento de onda, no caso da interferência construtiva, vai ser igual a 0, ou 1, ou 2, ou 3, quer dizer, um número inteiro, a razão da diferença de distância pelo comprimento de onda. Isso produz uma interferência totalmente construtiva. Para termos uma interferência totalmente destrutiva, nós temos a razão da diferença de distância pelo comprimento de onda igual a um número ímpar dividido por 2, ou seja, 1 meio, ou então 3 meios, ou 5 meios, ou 7 meios, e assim sucessivamente. Esses números vão determinar interferências totalmente destrutivas. Temos também o tubo sonoro. Se temos um tubo aberto, a figura da onda estacionária formada nesse tubo aberto está aparecendo aí. Estão vendo? O que resulta na seguinte equação para o comprimento de onda. E aí, usando a fórmula básica da onda, velocidade igual ao comprimento de onda vezes frequência, temos também como obter a frequência. Para um tubo fechado de um lado, nós temos essa figura aí, ó, para um tubo fechado de um lado. E a equação que se segue, olha aí a equação, que permite nos obter o comprimento de onda. Novamente aqui podemos usar V igual a lambda F, sem problema algum. Então temos o efeito Doppler. O efeito Doppler é quando temos uma fonte sonora em movimento, se aproximando ou se afastando do observador. Note que a fonte sonora estando em movimento, temos a possibilidade também do observador também estar em movimento. Então temos essa equação geral aí, onde a frequência vista pelo observador é igual à frequência emitida pela fonte de onda sonora vezes a velocidade de propagação do som no meio, no caso ar, mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade de propagação do som no ar, mais ou menos a velocidade da fonte. Então aí você usa essa equação para várias situações. Observador em movimento, fonte em movimento, observador parado, fonte em movimento, fonte parada, observador em movimento, enfim, serve para várias situações, tá? Esse é o efeito Doppler. Mas de um modo geral podemos dizer o seguinte: quando a fonte e o observador estão se aproximando, a frequência percebida pelo observador é maior que a frequência emitida pela fonte. Então você percebe um som mais agudo, cada vez mais agudo. Depois, quando o observador e a fonte estão se afastando, você percebe um som cada vez mais grave. A frequência observada pelo observador é cada vez menor do que a frequência real emitida pela fonte. É só você lembrar da situação da ambulância vindo. Você escuta um som muito agudo, cada vez mais agudo, e depois que ela passa por você, o som vai ficando bem mais grave. Fácil de lembrar. É isso que tínhamos por hoje. E aí, gostaram? Bastante coisa nesse tema som, né? Muita informação, muita coisa. Vamos ver algumas questões sobre som. Hoje veremos muitas questões. Vamos começar por essa aqui. Questão 109, prova amarela de 2020. Olha o enunciado. Então, nessa questão 109, temos um tubo fechado.
Como que funciona um tubo fechado? Vou desenhar aqui um tubo fechado em uma das extremidades. Está fechado aqui, tá? A equação que caracteriza esse tubo é a seguinte. O tamanho do tubo, L, vai ser igual a um número N vezes o comprimento de onda sobre 4. Então, nós temos que para N igual a 1, exemplo, N igual a 1, temos o tamanho do tubo igual a 1/4 do comprimento de onda, que é um negócio aqui assim, ó, 1/4 do comprimento de onda, do zero até o ponto máximo, tá? E no tubo fechado, nós só vamos ter os N ímpares. Então, tubo fechado, deixa eu escrever aqui, tubo fechado. Então, nós temos o seguinte, os N ímpares. Ou seja, o próximo N vai ser N igual a 3. Então, L igual a 3/4 do comprimento de onda. Então, com N igual a 3, temos o tubo com 3/4 de comprimento de onda. Ó. 1/4 de comprimento de onda, você está marcando aqui, ó. Você está vendo aqui em cima. Então, você tem até aqui um, igualzinho a esse, né? Aí você tem o segundo, o primeiro, o segundo, o terceiro, entendeu? Só olhar aqui, ó. O primeiro, inverter o segundo, o terceiro. Então, você tem 3/4 de comprimento de onda. Então, é sempre N ímpares para um tubo fechado. Beleza? Então, você tem essa relação de recorrência aqui, que é fundamental. Tubo fechado é isso aqui. Tenta visualizar o desenho, talvez fique mais fácil de gravar isso. Beleza? Usando também a relação fundamental das ondas, V igual a lambda vezes a frequência, nós podemos escrever isso daqui em termos da frequência, o que é muito útil para a gente, né? A frequência é igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda lambda. O que é o comprimento de onda lambda? Vamos escrever aqui o comprimento de onda lambda. Lambda igual a 4L, ó, passa para cá, multiplica, dividido por N. Então, isso aqui, substituindo o comprimento de onda, aqui nós vamos ter N vezes V dividido por 4L. Tranquilo? O problema a gente pode usar direto essa relação aqui. Então, ele diz no enunciado que a primeira frequência que ele obtém é 135 Hz. Ele pergunta qual é a seguinte, qual a próxima. Tá? A primeira frequência que é detectada é de 135 Hz. Então, usando essa equação, qual é o N correspondente a essa frequência? Eu não sei. Precisamos obter. Então, a frequência é 135 igual ao N vezes a velocidade, que ele diz que é 360, 4 vezes 30. Fazendo essa continha aqui, N vezes 360, 4 vezes 30, 120. 360 dividido por 120 dá 3. Então, 135 igual a N vezes 3. Então, N igual a 135 dividido por 3. 135 dividido por 3, fazendo a conta bem tranquila, N igual a 45. Rapaz, 45. 45º harmônico, olha só. Lembrando que são todos os N ímpares, podemos escrever o seguinte, a frequência, já vou pegar esse resultado aqui, porque eu mantenho aqui a velocidade de 360 e o comprimento de 30, isso mantém, então continua dando 3, essa divisão aqui. Então eu vou colocar
o n, que é o próximo seguido, o depois de 45, o sucessor de 45, como são todos ímpares, vai ser 47 vezes 3. Então é só fazer 47, que é o seguinte de 45, vezes 3. Então essa frequência vai dar 141 Hz. Qual é a opção correta, então? Opção C. Isso aí, gostaram da resolução? É isso aí. Agora vamos para a questão 124, prova amarela de 2018. Olha o enunciado. Então temos na questão 124, prova amarela de 2018, um alto-falante conectado da forma correta e um alto-falante invertido, ao positivo ligado no negativo e o negativo ligado no positivo. Então esse alto-falante conectado na forma correta vai emitir uma onda sonora na fase principal, essa aqui, na fase correta, tá bom? Aí temos aqui a onda emitida pelo alto-falante E. Agora eu vou colocar a onda emitida pelo alto-falante D, que está invertido. O que vai ocorrer? Vai haver uma diferença de fase, ele vai estar na fase oposta. Enquanto temos a crista positiva no E, vamos ter a crista negativa no D. Totalmente oposto. Tá bom? Então, esses alto-falantes invertidos, a uma certa distância um do outro, vão ter uma interferência destrutiva. Sim, claro, porque ao somar a crista positiva com a crista negativa, vai dar uma intensidade baixa, quase nula. Então, em alguns pontos, vamos ter interferência destrutiva por conta da mudança de fase, ocasionada pela conexão invertida, entenderam? Assim, os dois alto-falantes estão com as fases opostas, provocando uma interferência destrutiva nos pontos equidistantes dos alto-falantes. Qual a opção que fala isso? No gabarito, opção é isso aí. Opção é a resposta correta. Agora vamos para a questão 113, prova amarela de 2017. Olha aí o enunciado. Então, na situação inicial descrita aqui na questão 113 de 2017, ele não faz esse desenho, ele coloca aqui tudo equidistante. As distâncias iguais, aqui 30 centímetros e aqui também 30 centímetros. E aí você tem uma interferência construtiva. Ele diz isso no enunciado, interferência construtiva, ele fala isso. Então, as distâncias iguais, 30 centímetros, interferência construtiva. Tranquilo? Qual a fórmula para interferência construtiva nesse caso aí? Vamos lá, vamos lembrar da fórmula. ΔL, a diferença de comprimento, sobre lambda igual a n. No caso aí, interferência construtiva, você tem o primeiro ponto, o primeiro n na interferência construtiva, 0, porque o ΔL, a diferença de comprimento dos dois caminhos, é 0. Então, totalmente coerente com a interferência totalmente construtiva, o que ele diz na situação inicial.
Só que essa parte aqui é móvel, então ele aumenta aqui uma distância aqui, essa distância marcada aqui de 10 centímetros. Vamos refazer o desenho? Essa segunda posição é que está na prova. Vamos colocar aqui. Então, ele aumentou aqui a distância marcada para 40 centímetros. Puxou isso um pouquinho para fora. Mas reparem no detalhe importante, ó. Subiu a diferença 40 menos 30, 10 centímetros. Mas aumentou 10 centímetros aqui e aumentou 10 centímetros embaixo também. Nesse caminho aqui, ó, aumentou ao todo 20 centímetros. Ah, garoto. E aí você tem a interferência totalmente destrutiva. O som praticamente desaparece, aumentando 10 centímetros aqui. Mas quando sobe 10 centímetros aqui, sobe 10 centímetros aqui também. Então, ao todo, aumentou 20 centímetros. Então, temos ΔL sobre lambda igual a quanto? O primeiro ponto de interferência vai ser meio. A interferência destrutiva, o N igual a meio, 3 meios, 5 meios, um número ímpar dividido por 2. E assim vai, 0,5, 1,5, 2,5 e assim vai. Então, o próximo N tinha uma interferência construtiva, totalmente construtiva aqui. Aí foi andando até chegar na interferência totalmente destrutiva. Então, é o primeiro N. Se estava em 0, diferença 0, então vai ser o N, o primeiro N da interferência destrutiva, 1 meio. Tá bom? Entenderam? Aí, eu vou usar aquela relação, né? V igual a lambda vezes a frequência. E eu tenho o meu V, minha velocidade do som nesse meio aí. O V que ele deu é 320 metros por segundo. O ΔL vai ser 20 centímetros. Vamos passar para metro. Então, ΔL vai ser 0,2 dividido por lambda igual a meio. Lambda igual a 0,4 metros, tá? Só fazer a conta aqui, ó. 2 multiplica 0,2 dá 0,4. Lambda igual a 0,4 metros. Então, vamos calcular a frequência? A frequência, então, vai ser a velocidade 320 dividido pelo comprimento de onda, 0,4. Tá bom? Um macete para fazer essa divisão rápido, olha só. Você multiplica por 10, fica 3.200. Por 10 aqui fica 4. 3.200 dividido por 4, 800. Tranquilo? Então, a frequência que ele quer é 800 Hz, a frequência emitida pela fonte, 800 Hz. Opção C, resposta correta, opção C, frequência de 800 Hz. Tranquilo? Aqui, ó, 800 Hz. Tranquilo, né? Tem que lembrar das fórmulas, Vamos lembrar. Agora vamos para a questão 49, prova azul de 2016. Olha ela aí. Então, temos aqui a ambulância emitindo uma onda sonora, tá bom? E aqui o meu observador, aqui embaixo, meu observador. Essa aqui é a questão 49, prova azul de 2016. Qual o assunto envolvido aqui? Efeito Doppler. Efeito Doppler. Qual a formulazinha do efeito Doppler? Vamos escrever aqui a formulazinha do efeito Doppler. A frequência aparente, que é aquela que o observador percebe, é a frequência emitida pela fonte vezes a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som menos mais
a velocidade da fonte, tá? Então, o que significa isso? Quando estão se aproximando, a fonte e o observador estão se aproximando, a frequência fica maior. Como eles podem se aproximar? A velocidade do observador no sentido positivo, aí vão se aproximar, a frequência fica maior. E a velocidade da fonte negativa. Velocidade da fonte negativa e velocidade do observador positiva, os dois fatores fazem a frequência aumentar. Então, quando estão se aproximando, a frequência aumenta. Quando estão se afastando, a frequência diminui. Então, a velocidade do observador negativa e a velocidade da fonte positiva. Quando a velocidade do observador negativa, diminua aqui o numerador, a frequência diminui, e a velocidade da fonte positiva também diminui a frequência, tá bom? Dá para perceber por aqui pela equação. Então, nesse caso aqui, o observador está parado. Então, a velocidade do observador é zero, na questão 49. Então, podemos apagar aqui, ó. Essa velocidade aqui é zero. Então, tem aqui em cima só a velocidade do som. Então, temos duas situações. Quando a ambulância está se aproximando, a frequência aumenta. Então, quando está se aproximando, eu vou separar os dois casos aqui. Aproximando, estão se aproximando. Então, velocidade do som menos a velocidade da fonte. Quando estão se aproximando. Quando estão se afastando, a frequência aparente vai ser a frequência emitida pela fonte vezes a velocidade do som, dividido pela velocidade do som mais a velocidade da fonte. Aí vai ser no caso que está se afastando, tá? Então são as duas equações que envolvem o exercício. Quando está se aproximando, a frequência fica maior. Quando está se afastando, a frequência fica menor. Então, qual vai ser o gráfico? Vou colocar ele aqui em cima. Então, temos aqui o gráfico que traduz essas equações aqui. Vamos analisar. Inicialmente, a frequência percebida pelo observador é maior que a frequência real emitida pela fonte, que é FA. Então, a frequência é maior, vai reduzindo o valor da frequência até ficar igual à frequência que realmente está sendo emitida pela ambulância. Depois, a frequência vai ficando menor do que a frequência real emitida pela ambulância. Então, esse é o gráfico que traduz essas equações aqui. Perceberam? É o único que corresponde às equações. A opção correta, então, é a opção D, de acordo com o gabarito oficial da questão 49, prova azul de 2016. Gostaram? Uma questão sobre efeito Doppler. Continuando nessa mesma prova, vamos para a questão 55, prova azul de 2016. Para resolver essa questão 55, prova azul de 2016, dá mais uma olhadinha aí no gráfico. Eu vou comentar em cima do gráfico. Reparem no gráfico que, para frequências abaixo de 1000 Hz, há uma separação entre as curvas. Foram medidas as distâncias de 3 mm, 25 mm, 51 mm e 60 mm. Para frequências abaixo de 1000 Hz, reparem que essas curvas estão bastante separadas. Mais acima temos 3 mm
e mais abaixo temos a maior distância, que é 60 milímetros. E aí você vê como funciona a intensidade em decibéis com relação a esses parâmetros. Então vocês estão vendo no gráfico que quando eu aumento a distância, na parte de baixo está as distâncias maiores, a quantidade de decibéis diminui. Então, quando eu tenho a frequência nos tons graves, isso acontece nos tons graves, nos tons médios e altos, você vê que iguala tudo, fica a curva igualzinha. Então, nos tons graves, há uma separação, menores distâncias têm maior quantidade de decibéis, maiores distâncias, menor quantidade de decibéis. Então, nos tons graves, nas frequências mais baixas, o aumento da distância faz com que diminua a quantidade de decibéis, o volume, a intensidade da onda sonora. Entendeu? É só análise gráfica. Resposta, opção C. Aqui, ó, opção C. Agora vamos para a questão 57 da mesma prova azul de 2016. Outra questão de efeito Doppler na mesma prova. Olha ela aí. Então temos aí a questão 57 da prova azul de 2016 de novo. E esta questão, igual a primeira que a gente fez, a 49, também envolve efeito Doppler. É a questão do morcego e da mariposa. Então o que acontece? O morcego ele tem um sistema de localização. Aqui está o nosso morcego. Ele emite a onda sonora que bate aqui na mariposa, e volta. A onda é refletida e volta. Então, para o morcego, é como se a mariposa fosse uma fonte de onda sonora. E o enunciado diz que a mariposa está se afastando do morcego. Os dois estão em movimento, mas a mariposa está indo mais rápido, está se afastando do morcego. O morcego está ficando mais distante. Então, o morcego percebe uma fonte de onda sonora se afastando dele, entendeu? Então, temos uma questão bem interessante. Aí ele pergunta em relação, primeiro, à intensidade. A intensidade da onda sonora. O que acontece com a intensidade da onda sonora? Se a mariposa está ficando cada vez mais distante do morcego, a intensidade acontece o que com ela? Diminui. Para o morcego, que é o meu observador, a intensidade do som emitido pela reflexão da onda ultrassônica que o morcego emitiu o som, bate na mariposa e volta. O morcego está captando o som que volta. Para o morcego, essa intensidade está diminuindo porque a fonte de onda sonora está mais distante. Ah, professor, por que a fonte de onda sonora mais distante a intensidade diminui? Porque, meu caro, a intensidade, como vimos, é a potência dividido pela área. Então, quando a mariposa está se afastando, a área está aumentando. Você tem a fonte de onda sonora e a área em torno dela. Como o raio aumenta, a área aumenta. Se a área aumenta, a intensidade diminui. Tranquilo aqui? Então, a intensidade diminui. Agora, o que acontece com o tempo? O que acontece com o tempo? O tempo que leva para a onda sonora, depois que bateu na mariposa, voltar para o morcego, esse tempo aumenta, certo? Se a distância vai ficando maior, a velocidade do som é a mesma, tanto para ir quanto para voltar, o tempo fica maior.
A distância aumentou, o tempo aumenta. Leva mais tempo para a onda sonora chegar no morcego, certo? Beleza? Tranquilo ali, né? E o último parâmetro que depende do efeito Doppler é a frequência. É muito simples esse conceito. Se a fonte sonora está se afastando, fonte sonora e o observador estão se afastando entre si, o som vai ficando o quê? Mais grave. Se o som vai ficando mais grave, a frequência está o quê? Diminuindo. Então a frequência diminui também. A frequência diminui. É igual a fórmula que vimos ainda agora na questão 49, tá? É isso aí, a frequência diminui. Então a intensidade diminui, tempo aumenta, a frequência diminui. Qual a opção que corresponde a isso aqui? Opção A. Super tranquilo. Agora vamos para a última questão, a sétima questão. 7 questões hoje. A última questão. Questão 86, prova azul de 2015. Olha ela aí. Então vamos analisar as opções dessa questão 86, prova azul de 2015. Vamos dar uma olhadinha nas opções. Primeira opção A, eu vou distinguir o som de um piano para o de outro instrumento pelo seu volume. Faz sentido? Eu posso ter o mesmo volume quando eu estou ouvindo uma orquestra no meu rádio, no YouTube, uma música com vários instrumentos diferentes. Todos eles estão no mesmo volume e ainda assim eu consigo distinguir. Não tem diferença de volume, né? Intensidade da onda sonora não tem. Então essa opção A está errada. O volume não faz você distinguir um instrumento do outro, não faz. Não é o volume. Opção B é a potência sonora. A potência é proporcional à intensidade sonora. Ambas são perceptíveis a partir do aumento ou diminuição do volume. E da mesma forma que a opção A, a opção B também. Não dá para distinguir? Está errada. Opção C, a velocidade do som no ar seria diferente de um instrumento para outro? Não é. A velocidade do som no ar é uma constante, depende da densidade do ar, da massa específica do ar, características físicas do ar, não da construção do instrumento musical que produziu o som. A velocidade do som no ar é a mesma, praticamente, porque o ar tem praticamente a mesma densidade, as mesmas características físicas. Então, se tiver um ar muito rarefeito, pode dar uma diferença na velocidade do som, mas considerando que o ar é mais ou menos homogêneo em todo canto, não tem diferença da velocidade do som, a diferença praticamente não tem. E não tem nada a ver com o tipo de instrumento musical que produziu o som. Então a opção C está errada também. A opção D fala do timbre, que tem a ver com o formato da onda. Aí sim, cada instrumento musical produz um som dentro de um determinado timbre diferente, devido ao seu formato e à constituição desse instrumento. Então, um piano produz um som com uma característica muito diferente de um instrumento de sopro e etc. Então, você consegue distinguir sim um instrumento que está produzindo som pelo seu timbre, que é o formato da onda. Entendeu? Opção D. E para completar, vamos falar da opção E, bem óbvio. A altura do som. A altura está falando de frequência, frequências agudas, frequências maiores. Então não é isso. Ele diz que os dois instrumentos emitem a mesma nota musical, ou seja, tem a mesma frequência. Então a resposta correta é a opção D. Timbre, o formato da onda. Não esqueça disso. Aqui, ó, opção B.
Então é isso que tínhamos por hoje. Mais uma aula bem legal. Assistam os vídeos do canal e tchau, gente. Até a próxima!